Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Adipros em Movimento, o podcast que te inspira a viver de forma saudável e com dignidade. Hoje a gente vai conversar sobre os benefícios da corrida e a importância de ter uma vida saudável. E eu tenho uma convidada muito especial. Gente, ela é professora de educação física, coordenadora. Ai, desculpa, é corredora. Perdão. Coordenadora também de pastoral, né? Coordenadora Consolação e Esperança. É? Mas faz desejo. Vou de novo. Então, tá. Eu sou mais do ao vivo, daí no gravado lá. Dá bem, Não tem problema, não. Então, fica ao vivo. É, a gente fala assim, finge que é ao vivo, melhor. Fiz que alguém. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Adipros em Movimento, o podcast que te inspira a cuidar da saúde e viver de forma digna. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da corrida e também a importância de cuidar da própria saúde. Eu tenho uma convidada muito especial e a ficha dela aqui é extensa, de funções. Professora de Educação Física, corredora e também maratonista. E conhecida popularmente como a vovó maratonista. É a Danuzi Carla Custódio. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado, boa noite. E assim, é um prazer imenso estar aqui, né, conversando sobre esse que é um dos fundamentos e para mim é primordial, né, sobre a corrida, os benefícios que a corrida trouxe para a minha vida e que eu gosto de passar e transmitir isso para as pessoas, né, que é tão importante para a gente. Hoje a gente vê que a corrida é um dos esportes mais praticado pelas pessoas, né? Teve uma enquete final de ano que diz que a corrida ganhou da natação, né? Que a natação é um dos esportes que todos procuram, mas a corrida já está, né, na vida de todo mundo, no cardápio do dia a dia, né? Porque é um esporte simples, mas que gera e traz muitos benefícios, né? Pois é, o Danuzi, e queria já que você falasse pra gente, porque, claro, nosso bate-papo está acontecendo, nós tivemos o nosso primeiro episódio com os nossos padres Fernando e Ivan, falando justamente sobre esses benefícios da corrida, né? O padre Ivan mais envolvido nessa área, outras pessoas que não são tão conectadas, mas se interessam por causa da nossa segunda corrida em prol do Lar Betânia, né? Que é o que nos motiva e que está nos movimentando nesse mês de fevereiro. Uhum. Mas como que começou o teu envolvimento com a prática esportiva? Porque, assim, já é algo que está na tua profissão. Isso mesmo, aham. Começou assim, né? Como para mim eu sempre fui tive muita adrenalina. Eu sou uma pessoa cheia de adrenalina, de energia, né? Eu gosto de estar fazendo as coisas, eu gosto de estar tudo que eu faço eu sempre dou o meu melhor, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de transmitir o que eu sei, né? Numa conversa qualquer, a pessoa está ali, eu já digo, opa, é assim mesmo, vai te ajudar. Então, a corrida, para mim, aconteceu numa época, assim, muito interessante, porque eu tive meu filho aos 41 anos, né, que é o Gabriel, hoje ele tem 14 anos, e, de repente, assim, ele mamou até 1 ano e 7 meses, e quando eu parei de dar de mamar, de repente, eu adquiri alguns pesos a mais, né, eu engordei um pouquinho mais, como todo mundo popularmente diz. Aí eu fiquei indignada comigo, como? Mas isso não pode acontecer comigo, né? E daí eu procurei minha médica, ela disse, Danuzi, talvez seja o teu metabolismo. Vamos fazer uns exames, fiz alguns exames e não tinha nada. Ela disse, realmente, Danuzi, deve ser o teu metabolismo, que agora, né, ele vai desacelerar, né? Então, tu tem que fazer alguma coisa, atividade. Eu disse, mas agora, jogar basquetebol nessa idade, não tem time de basquetebol na cidade com a minha idade, né? O que eu vou fazer? Eu vou caminhar, então, vou fazer alguma coisa. Comecei a caminhar na praia e ia caminhando, daí lá pelas tantas, tinha passado umas 2 semanas nas férias, eu ia caminhando e voltava trotando, né? E isso assim me fez bem, né? E daí quando eu voltei para Joinville, uns amigos meus disseram assim, nós vamos participar de uma corrida que vai ter lá no dia 10 de abril, é a 10K da Number, né? Eu disse, eu queria participar, vocês me escrevem? Escrevemos, sim. Lá da minha paróquia São Judas Tadeu.
E me escreveram, né? Daí eu disse assim, lá na última, eu passei uma mensagem para eles, se vocês me escreveram no 5 ou no 10? Ah, te escrevemos no 10. Eu digo, ai, mas olha... Logo no mais difícil. Eu disse, não, e agora? Como que eu vou fazer? Qual que é o percurso? Onde é? Eu lembro que eu vim com meu filho mais velho, ele estava estudando, ele disse, ai, mãe, vamos, meu filho, para a mãe não ir sozinha, daí tu fica... Eu não conhecia GPS, não conhecia Garmin. Tu fica lá, né, no relógio, vendo quanto que a mãe vai fazer. Eu vou até lá e volto, e daí eu vou de novo e volto para ver. Tu estavas projetando o percurso Nesse teste? Nesse Olha teste, só. o percurso eu já vinha ali, que era no Garden, né, saía dali até o Whirlpool, né, e voltava. Daí eu fiz, aí ele disse, quando acabou, ele disse, meu filho, em quanto tempo a mãe fez o 10 km? Ele disse, a mãe fez em 1h06. Eu digo, então acho que por último eu não chego. E dali, tá lá guardado o meu chip, o meu troféu, que eu tenho um carinho especial, né, o meu número, eu guardo todos os meus números de corrida, tem vários, né, e nunca mais parei. Olha e daí só. fui para a prova no domingo, muito empolgada, fiz a prova em 56 minutos. Fiquei em segundo lugar na minha categoria. Olha! Onde que a mulher do Luizão, que é o, né, ele que é ele que faz assim o projeto das corridas da Number, né? Ela ficou em primeiro e uma outra amiga depois que virou minha amiga mesmo, ficou em terceiro. Trouxe um troféu para casa e nunca mais parei. Até hoje já vai fazer 15 anos que eu corro. Hoje já sou uma maratonista, tenho 15 maratonas. Já faço provas de altimetria, né, de Sky e de trilhas, que é a minha paixão. É bastante coisa que você faz, não é mesmo? E assim, é bacana a gente ressaltar o como a corrida tem mudado a realidade de muitas pessoas. Sim. Porque, já reforçando o convite também de você que está acompanhando hoje o nosso episódio, mas também ver o nosso primeiro episódio, a gente falou sobre isso, de um convidado nosso que começou a correr depois que descobriu um diagnóstico de câncer. Então, que a corrida o motivou Sim. a olhar para o novo horizonte. E o Sim. teu também poderia ser algo que te parasse, mas não foi algo que te motivou. Isso. E como é que tu conseguias conciliar? Porque tinha o teu menino, ele tinha mais ou menos quantos anos quando tu começasse a correr? Ele ia fazer 2. Era porque ele pequenininho, mamou né? até 1 ano e 7 meses, então ele ia fazer 2. Eu conseguia, sabe, com os maiores, assim, me ajudava. Eu conseguia me planejar, sabe, cuidar dele e fazer minhas atividades, assim, sabe. Até às vezes o meu marido pegava no meu pé, eu digo, não, da minha atividade, dos meus exercícios, eu não abro mão, eu preciso fazer, né? Eu preciso estar bem para cuidar de vocês, né? Porque, às vezes, as mulheres, principalmente, acumulam muitas funções. E acaba se anulando, porque coloca os filhos em primeiro lugar, o esposo, de repente, o trabalho. E aí vai ficando por último. Mas, assim, uma pessoa que está cansada ou está esgotada não consegue também cuidar com amor do próximo. Isso. Mas eu sempre digo assim, né? Que mulheres, vocês não podem se né, anular. Vocês precisam continuar. Porque, assim, ó, mesmo cansado, mesmo no dia a dia... Se você parar e pensar assim, não, preciso fazer algo para mudar, faça, porque assim, ó, mesmo você estando cansada, né, mentalmente, principalmente quem trabalha em escritório, trabalha muito com a mente, a corrida ela é essencial. Faça uma experiência, chegue em casa naquele dia mais cansado que você tá, mais exausto, que você se incomodou lá no escritório, né, que teve problemas difíceis. Chegue em casa, coloque um tênis, uma bermuda, uma camiseta e saia para caminhar. Saia, você vai voltar outra pessoa, sabe? E isso eu garanto para você. Ô, Danuzi, é importante ter esse momento também você consigo mesma, né? Isso. Porque acredito que o momento da corrida, não somente essa atenção com ali o percurso, mas também o momento de relaxar um pouco a mente. Sim, porque a gente libera as melhores endorfinas, né? Que é a ocitocina, a dopamina e a endorfina, assim, ela é dos hormônios que mais te traz satisfação, né? Então, isso é fundamental para nós. E só quem traz isso e libera é os exercícios. E a corrida é a que mais proporciona isso para você. Por quê? Porque você sai da sua zona de conforto, né? Você começa, de repente, caminhando e você está bem, daqui a pouco você começa a suar, né? Você pode ver que na metade da prova você já está outra pessoa, você já está rindo, você já dá bom dia para o cachorro, você já dá bom dia para quem está passando do seu lado. Por quê? Porque você está liberando as endorfinas que te fazem bem, né? E isso é fundamental para a gente, porque a gente precisa... através da corrida,
que eu digo que é o esporte mais assim acessível para todo mundo, né? Porque ele não é caro, né? Um tênis bom, uma bermuda e uma camiseta te levam longe, né? Hoje há muitas polêmicas das academias, né? Que estão inserindo a corrida, né? Dentro de academias, por quê? Porque elas estão perdendo para a corrida, né? Sim. Porque é fácil, né? É só você querer, basta você querer e praticar, né? Ô, Danuzi, e queria que tu falasse para quem está acompanhando o nosso podcast, qual que é a diferença da Danuzi, que teve o primeiro filho, para que teve depois o quarto, é o Gabriel? É o Gabriel. O Gabriel, porque assim, são 4 filhos e a corrida veio depois do quarto filho. Do quarto filho, aham. Mudou? O que mudou na tua vida, na tua cabeça, na tua forma de ver a vida? Mudou muito, porque olha só, eu já tive o Gabriel com 41 anos, né? Então, a gente sabe que a gente caminha, né, para nossa idade idosa. E é tão lindo ver essa corrida do Lar Betânia, né, por uma causa tão nobre, né, por pessoas assim que às vezes estão incapacitadas de fazer o que a gente vai fazer, que é correr, né? Então, para mim foi fundamental, porque isso mudou muito, porque isso amadurece a gente na questão da responsabilidade pela família, né? De transmitir para os meus filhos que, olha, o quão tão importante cuidar da saúde, cuidar do dom da vida, gente, tão precioso para a gente. E a corrida nos proporciona isso, cuidar do dom da vida, que é mais importante. Porque se tu não tiver saúde, se tu não tiver uma vida regada, boa, né? A tua mente está bem, o teu espírito está bem, tu não consegue viver bem, né? E para mim, isso foi fundamental. A corrida me trouxe isso, né? Um aprendizado. E, além de tudo, a amizade que você faz, o conhecimento que você conhece, né? O que você pode transmitir da sua experiência, né? Hoje eu tenho muitos amigos que eu sou tão feliz, tão orgulhosa. Eles dizem, Danuzi, hoje eu corro porque tu me incentivou. Danuzi, hoje eu faço alguma coisa porque tu mostrou para mim que era verdade, que eu precisava mudar, né? Eu vejo pelo padre Ivan Lopes, não sei se ele comentou, mas eu incentivei muito o padre Ivan, né, a correr. Ele fazia pilates, eu dizia, não, padre, vamos correr. Aí veio a corrida do Lar Betânia, ele disse, pronto, eu vou correr. E ele se inscreveu e a gente treinou junto, eu saí correndo com ele, eu disse, não, mas o senhor consegue, será, Danuzi? Não, vai tirar de letra. E tirou, né? Sensacionalmente, e hoje está aí querendo voltar para a segunda corrida, então isso é fundamental, né? Ele comentou o quanto a corrida mudou a vida dele e assim, hoje já é como se fosse um profissional aqui da diocese, porque ele tem toda uma equipe, tem todo um cuidado para estar correndo com segurança. Quando a gente fala segurança, é questão realmente da saúde dele, né? Para saber até onde ele pode forçar os desafios, mas até ele me mandou depois. Ele faz pilates há 8 anos já. Aí ele compartilhou comigo, porque eu faço pilates há 1 ano. E, assim, é difícil também fazer o pilates, né? Exige muito, assim, do teu alongamento, do teu corpo. E ele me compartilhou um vídeo dele fazendo umas acrobacias. E falou assim, Isa, para te inspirar, porque, assim, o padre tá fazendo já faz 8 anos. Então, assim, o padre começou também aos pouquinhos. Mas não desiste que tu vai ver como vai mudar a tua vida. E realmente muda. E quando a gente fala em mudar a nossa própria vida, a gente também inspira quem está ao nosso redor. Isso. Das 4 crianças, porque para a mãe sempre vai ser criança, né, Danuzi? Né? Algum deles veio correr contigo porque o primeiro já te ajudou nesse primeiro percurso a treinar. Isso. Acabou se envolvendo também na corrida? É o único que não se envolveu. Olha só. Ele é biólogo, né? Então ele joga basquete, mas ele nunca gostou de correr. Agora os outros 3 correm. Sabe, o Gustavo, esse que é o meu terceiro, corre, né? Começou a correr ano passado e já está correndo. A minha filha corre também 5 quilômetros, eu incentivei ela a correr. E esse meu caçula, ele é um triatleta. Ele nada, pedala e corre. Ontem à noite, por exemplo, os 2 saíram para correr. Era 15 para as 9 da noite. Olha só, 15 para as 9 da noite. Eu só abençoei eles e digo, foco no objetivo, bora lá, não desistir. Então, eles praticam assim, sabe? E é tão engraçado que quando eu posto as minhas coisas, eles, mãe, nesse pace, aí tu quer quebrar a gente, né? Não dá, né? Porque eles ficam admirados, né? Da minha idade, eu correr mais que eles, né? Esse tempo eu estava correndo com o meu pequeno, ele tem 14 anos, então quer dizer, olha os hormônios dele, né? E eu fui puxar ele, né? Eu inscrevi ele numa prova de 8 km,
E eu estava ali atrás dele, ele estava na frente e eu ali. Aí, quando faltava 2, eu dizia, né? Falava, bora, falta 2 km, dá o teu máximo. Então, isso é incentivar, né? É continuar, né? Então, isso é muito importante para mim. A corrida ela é uma paixão assim que veio aos pouquinhos e hoje eu não abandono. Eu quero assim, tipo assim, chegar na minha idade idosa, porque eu digo que envelhecer não, porque envelhecer velho se joga fora, né? Então a gente precisa chegar nessa idade idosa bem fisicamente e mentalmente, né? Porque a gente sabe que o processo de a gente chegar nessa idade, ele é doloroso, principalmente para nós mulheres, né? Que quando a gente chega na idade da menopausa, a gente leva um susto, né? Uhum. Quantas mulheres, né, sofrem com essa idade? A gente não precisa sofrer. Vamos correr, que é a essência para a gente chegar numa idade bem. Ô, Danuzi, e tu tens um nome conhecido como vovó maratonista. Isso. É mãe de 4, mas conta pra gente quem que são teus netinhos, de onde que vem esse termo, como é que ficou popular como a vovó maratonista? Sim, eu tenho só uma neta, Tereza, ela vai fazer 4 anos, que é a minha inspiração também para correr, porque eu quero, assim, ainda quando ela chegar um pouquinho, que ela tiver mais entendimento, conseguir subir nas árvores com ela ainda, sabe? Então, eu sempre digo para ela, né? E quando às vezes ela está lá em casa, num domingo que eu venho de uma corrida, que eles estão lá para almoçar, ela pega a minha medalha, sabe? Ela pega o meu troféu. Vamos correr, Tereza, vamos. Aí ela corre, ela dá uma volta na casa, né? Vamos, vovó, vamos correr. Porque, para mim, eu acho que é o orgulho de toda mãe, né? De toda mulher, né? Que nós somos um ser produtivo. Então, a gente é muito feliz de a gente ter netos, né? Porque a gente é exemplo, né? E eu quero deixar esses exemplos, né? De uma melhor qualidade de vida, ensinar para ela, para os outros que vierem, que o dom da vida é precioso, né? E se o dom da vida é precioso, eu digo assim que Jesus, ele era fitness. Se a gente olhar para a imagem que a gente tem dele, tu não vê ele, né? Ele caminhava, ele subia montanhas. Eu sempre digo para os padres, vocês precisam ser que nem Jesus na parte da saúde também, porque Jesus, ele caminhava, ele subia montanhas para estar com Deus, né? Para rezar. Foi para o deserto. Não Não foi, né? De nenhum método de aplicativo, não, né? Foi caminhando, né? Caminhava, né? Sim. A gente não sabe em que condições, mas a gente sabe que era precária, né? Não é que nem hoje, ele não tinha tênis, era de sandália, no descalço. E olha lá, tem uma sandália também. Pois então, realmente, como que ele se doava, né? Pois é, então ele não tinha, né? Então, eu digo sempre, né? E isso é bíblico também, cuidar da saúde. Tem uma passagem lá de Coríntios que fala, né, sobre o cuidar da saúde, né, porque do nosso corpo, porque onde o nosso corpo é onde habita o Espírito Santo, né? É o templo do Espírito Santo. E a gente precisa cuidar do que a gente, né, tem dentro de nós e também do que mantém ele, né, que é o nosso corpo, né? Não é uma questão narcisista, não é algo estético, assim, como você disse, dar valor e realmente olhar para a vida como um dom, um grande presente que foi nos dado. Às vezes eles me perguntam, Danuzi, tu corre assim para tu estar bem, magrinha, né, bonitinha, para não cair nada, né? Eu falei, não, eu cuido da minha saúde para ter uma melhor qualidade de vida. Eu digo, o que acontece comigo é resultado daquilo que eu faço. Uma consequência. É uma consequência, positiva, né? Isso mesmo. E a gente está se aproximando da nossa corrida, a gente tem aqui, mais uma vez relembrando, né, a nossa segunda edição, teremos 4 km, 8 e também para as crianças participarem. Tu já está inscrita, Danuzi, na nossa Sim, já estou inscrita, já me inscrevi, né, já nas primeiras inscrições lá e quero estar nessa prova assim até já estou ansiosa, né? Já estou pensando porque eu sou assim. Como eu disse para a Juliana, assim, tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Então, eu vou dar o meu melhor nessa prova, assim, como um exemplo, assim, que eu digo assim, o meu melhor, que eu digo assim, no incentivar as pessoas, né? Quero, assim, encontrar pessoas, né? Porque eu sei que muitas eu incentivei para participar pela primeira vez. E eu quero encontrar essas pessoas, né? Desafiei algumas pessoas, mas não sei se elas se inscreveram, espero que estejam lá, né? Mas muitos estão me perguntando, Danuzi, o que tu vai fazer, 8 km ou 4?
Aí eu até estava em dúvida, minha filha que me inscreveu, mas eu me inscrevi no 4 para voltar na prova e acompanhar aquelas pessoas que eu incentivei, né? Para saber como que elas se posicionaram. E eu sou daquela corredora que está na prova, passo por um e digo, bora lá, não vamos desistir. Se encontro caminhando, vamos lá no trotinho, porque o importante é largar bem e chegar bem também, né? Porque esse é o propósito da corrida, né? Mostrar para essas pessoas, para esse lar que é tão assim, que eu digo assim, que não tem como explicar, né? Correr por essa causa, né? Do Lar Betânia, né? Um lar que cuida dos idosos, dessas pessoas que chegaram nesse patamar da vida precisando de ajuda, né? E essa causa, sabendo que, assim, o que a corrida vai proporcionar? Um bem-estar para quem praticar e quem fazer a corrida e, além do mais, o mais fundamental, né? A parte social, que é ajudar. No valor que você pagou, você vai saber que você fez uma causa por você e pelo seu próximo, né? Isso para mim é fundamental. Quando apareceu essa corrida, que quem teve a ideia, olha, foi sensacional, né? A gente precisa fazer eventos assim, que proporcionam para nós saúde e também socialmente ajuda ao próximo, né? Como fosse um alimento para o corpo e para a alma, né? Corpo Essa questão e pra social. Alma, né? E para quem vai participar, Danuzi, pela primeira vez da nossa corrida, porque você falou, eu convidei várias pessoas, vou estar lá no 4K, auxiliando, motivando o pessoal. Tem muita gente que também é marinheiro de primeira viagem. Quais seriam as dicas que você passaria para quem está ali, ligadinho na gente? Eu digo assim, a questão de preparo físico, como que a pessoa pode se preparar nessa semana que antecede a corrida? Isso. A alimentação também influencia, eu sei que tu cuidas muito bem da tua alimentação. Então, deixa essas dicas que são essenciais. Então, assim, né, você que vai participar pela primeira vez, eu sei que deve ter se inscrito no 4km, né? Porque pela primeira vez não vai querer já fazer o 8km, porque isso também não tem sentido, né? Então, eu sei que você já deve estar se preparando, porque 4km, assim, né, eu posso dizer, assim, que é uma experiência já bem válida, né, porque você teve coragem de se inscrever. Eu não vou conseguir correr o tempo todo. Não tem problema, caminhe, porque tem o 8km, que ainda é, né, mais longo e vai dar tempo de você chegar bem. Então, não se desespere, né, durante essa semana, treine calmamente, né? Até quinta-feira você pode fazer sua atividade, mas o mais importante é você se hidratar, você cuidar da sua alimentação nesse dia, porque eu sei que nesse dia quem vai pela primeira vez vai bater aquele friozinho na barriga, vai ficar ansioso, né? Eu costumo dizer assim que eu fui uma corredora que me dava até ânsia de vômito, assim, sabe, por causa da minha adrenalina, né? Porque a gente fica pensando, né, como que a gente vai se comportar, será que vai não, né? E uma das prioridades é a hidratação. Se hidrate, assim, já comece, né? Porque o certo é estar tomando, né, água, né? Mas cuide da sua alimentação. Não coma o que você não coma todo dia, né? Você faça a sua alimentação normal no dia da prova, se alimente do que você se alimenta todo dia para ir treinar, para ir caminhar. Faça aquela alimentação normal. Não queira tomar um gel, não queira tomar um whey que você não está acostumado a tomar, né? E priorize principalmente o sono. Durma bem, porque o sono ele é primordial para a saúde da gente, porque sem um bom sono, né, durma cedo, né, para você tá bem descansado, que o certo é a gente dormir de 6 a 8 horas, né, isso é fundamental. Então não vá dormir tarde, né, durma cedo, porque você se preparou para você pela primeira vez participar de uma corrida. Então, comece já fazendo o que é certo, né? Para você se acostumar, né? Que é a hidratação e uma boa noite de sono, né? E pratique seus exercícios até quinta-feira para ter descanso na sexta, no sábado, né? Agora, quem já tem mais prática pode ter a sexta, né? Mas quem está se iniciando, que vai pela primeira vez, porque não vai envolver só você correr pela primeira vez, vai envolver o teu emocional, né? Porque vai ter muita gente, tu quer uma expectativa de estar correndo o tempo todo, mas talvez pode acontecer de você ter que caminhar, né? Porque, não sei, o clima que vai estar quente, provavelmente, né? Olha o sol que está aí fora, né? Por mais que seja cedo, a gente tem uma cidade que é muito abafada. Então, por isso que eu digo, né?
passem protetor solar, coloquem uma viseira, usem a camiseta da prova, que ela é linda, maravilhosa, né? Um bom tênis confortável e principalmente a hidratação e uma boa noite de sono, que você vai estrear muito bem. Danuzi, hoje eu conversava com um médico justamente sobre esse assunto da necessidade e da importância do sono. A gente, às vezes, não dá a devida importância para isso, acha que, como eu sou adulto, eu posso dormir menos, necessário a mesma criança que durma 8 horas, pelo menos. E ele disse que não muda o nosso corpo, independente de ser jovem ou mais velho, as 8 horas são essenciais. Porque ele explicou, durante o sono que o teu corpo relaxa, é necessário que você viva, né, os 4 estágios do sono, que as pessoas que têm aquele problema de insônia, né? Elas não conseguem fazer os 4 ciclos, né? Elas vão até o segundo e voltam ao início porque acordam. E o corpo fica nesse desgaste a noite toda. Então aí você acorda, tá cansado, tá mal-humorado, não raciocina tão direito porque realmente o teu corpo não se recarregou como era necessário. E muito disso vai disso aqui também, né? É difícil a gente desapegar, deixar o celular de lado. Eu me coloco também como exemplo negativo nesse sentido, porque a gente fica ali tão obcecado vendo o que está postando e acaba perdendo esse bem tão precioso que é o sono. Eu estava conversando com uns amigos assim que são médicos, né? E a gente partilha muita coisa, né? Porque eu digo assim que a gente só vai ter conhecimento se a gente buscar o conhecimento, né? E isso é importante, né? As pessoas partilharem isso do conhecimento. A questão do sono, como você falou ali, a questão de se desligar, né? O importante, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa descansar a mente, né? Então, assim, dormir bem também requer você não se alimentar depois das 20 horas, sabe? Principalmente uma alimentação pesada, né? Uma janta pesada, isso influencia no seu sono também, porque, olha só, o seu organismo, na noite, ele vai processar todo o alimento que você digeriu durante o dia, né? Então, a partir da noite, o seu estômago, né, o processo digestivo, né, os seus órgãos digestivos, ele precisa também de um fluxo sanguíneo normal, não que naquele lugar fique mais fluxo sanguíneo para poder processar tudo aquilo. Então, procurem se alimentar até às 19h30 e depois das 8, eu sei que é difícil, que muitas vezes a gente trabalha e que vem à noite e gosta de uma jantinha, né? Até faço uma jantinha, mas uma jantinha light, sabe? Não com carnes pesadas, né? Coisas pesadas, porque isso influencia muito no sono da gente também, sabia? Conversando assim, qualidade do sono. Isso, a qualidade do sono vem disso, né? E quando for dormir, né? Se desapegar de tudo, né? Eu sei que é difícil, que tem gente que dorme com isso debaixo do travesseiro, né? Então, isso olha, não adianta querer correr, fazer uma atividade, fazer exercícios, mas não ter também esse desapego das coisas, assim, né? Que te influencia e te trazem mal também, né? Porque isso também é fundamental. Tem que ter uma regra, né? Um balanceamento de tudo, né? Isso é para tudo. Exemplo, quando a pessoa começa na academia, os instrutores já explicam, né? Você dormiu bem? Porque não adianta ficar aqui puxando ferro se você vai dormir 2, 3 horas somente. Isso mesmo. Teu corpo não vai descansar, tu vai colocar ele a uma sobrecarga desumana, a musculatura não vai ser gerada porque ele não descansou, que é necessário, né? O músculo trabalha depois, né, nesse período de descanso. E realmente essa questão da alimentação e do despertar, deixar de ladinho o celular, é difícil, mas uma dica que dá certo comigo, não sei se contigo também, Danuzi, de repente já ir abaixando um pouquinho as luzes, se possível, ir desligando uma luz aqui e outra ali, e pegar um livro. Guria, eu peguei um livro, ali folhei umas 10 páginas, o olhinho já está caindo. Isso mesmo, é porque só deitar. A tua mente vai descansando, né? Ela vai... Eu vivi isso eu presenciei isso em mim mesmo, na minha pele, como diz eles, né? Porque assim, eu comecei a participar de provas e quando assim, como eu me toquei assim, às vezes assim, no começo assim, quando o Gabriel tinha uma febre, que eu não conseguia dormir de noite, e eu ia participar na prova do domingo, eu percebia na minha evolução da prova. Eu não ia bem. Mas por quê? Porque eu não tive uma boa noite de sono. Ela te influencia em tudo, não só na corrida, no seu dia a dia, no seu trabalho, você como jornalista, se você não dormir bem, e você que precisa realmente da mente, né? Muitas pessoas que trabalham como advogado, como juízes, como médico,
a mente precisa estar descansada. E o sono, ele é fundamental. Então, vocês têm que adquirir isso para a sua vida, né? Priorizar o sono, principalmente, né? Porque eu vejo que vocês não podem errar numa reportagem, dar um diagnóstico errado, né? Fazer alguma coisa assim, porque é uma grande responsabilidade, né? Não só para quem é corredor. E tem que se cuidar. E além dos cuidados, eu queria também que a gente já fosse finalizando a nossa conversa do Nozi, porque o importante da corrida, a gente já está falando sobre isso, não é só o ato de correr, mas ela é algo que transforma. Queria que tu compartilhasse com quem está nos acompanhando algo que te marcou nesse tempo que você se tornou uma corredora, maratonista. A gente já falou sobre o que mudou na tua vida, né? Mas tem algum desafio relacionado a isso que realmente foi aquele mais difícil, mas que tu tirou um aprendizado, uma mensagem bonita para compartilhar e incentivar quem está com a gente? Sim, a corrida, ela me mostra muitas coisas, assim, né? E um dos grandes desafios foi eu buscar nela o impossível, sabe? O impossível daquilo que eu achava que eu não ia conseguir. Por exemplo, essas corridas minhas de altometrias, né? Que eu chego a um ganho elevado de 1.900, né? De altometrias. Então, isso teu coração leva, teus batimentos cardíacos vai a 190, 200, né? E eu estar bem, o meu coração chegando nisso, porque a gente escuta o coraçãozinho bater, né? No nosso ouvido, assim, se tu for olhar no teu GPS, a tua frequência cardíaca está lá em cima, né? Então, o que eu posso dizer para ti que a minha vida, ela me transformou? Ela me transformou a ser um melhor ser humano. Porque hoje eu vejo muitas coisas, assim, ó, no dia a dia, que a corrida me ajudou a superar. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva nas minhas atitudes, né? De talvez querer ajudar e muitas vezes atrapalhar, não querer fazer o melhor e muitas vezes não fazer. E a corrida, ela te ajuda nisso, porque como eu te falei, ela libera as endorfinas e isso, o te liberar endorfinas, tu aprende a ter mais empatia, a ter resiliência, né? Então, ela me transformou nessa questão de ser o melhor ser humano, de ajudar melhor o próximo, de ajudar a minha família, a quem convive comigo, né? Que eu sempre digo, né? No meu zoneamento, né? Eu sou feliz quando eu estou andando, dirigindo e eu vejo uma pessoa correndo. Pensa, eu ganhei o dia, porque eu fico tão feliz de ela estar ali fazendo aquilo, que eu vejo que é para o meu bem, né? E para o bem dela, né? Então, para mim, a minha vida, a corrida me transformou a ser o melhor, a ser uma melhor pessoa, um melhor ser humano, né? Começou já sendo, né, pela missão de mãe que te levou, né, a isso, né? E segue sendo esse exemplo também, a inspiração, né, para quem nos acompanha. E assim, ó, você que é vovó, não diga que não... agora eu já sou vovó, não posso fazer nada, estou cansada. Não, vamos lá caminhar, vamos lá correr, vamos fazer alguma atividade, né? E você que é novo também, né? Deixa para depois. Não, nunca deixe nada para depois. Faça hoje, porque o dia de amanhã a gente não conhece, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente só tem hoje, só o presente. E não à toa tem esse nome, né? É realmente um presente. A gente tem o passado e tem o presente, e amanhã a gente não tem ainda, né? Com certeza. Danuzi, muito obrigada por partilhar com a gente, né? São dicas, insights muito especiais que tocam o coração e também motivam a gente a tentar ser um ser humano melhor para a gente e também para os outros. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Que pena, mas passa muito rápido. Isso, verdade, né? Mas que vocês possam absorver as nossas dicas, né? Que esse bate-papo assim seja assim para você uma sementinha, né? Que possa transformar você, né? Principalmente você mulher, você mãe, você avó, né? Você homem, você menino, você esposo também, né? Porque eles também precisam também, né? Isso. Tá todo mundo convidado. Os padres também, né? Eu digo assim que eu até ia falar para o doutor, né? A nossa diocese precisa fazer algo assim para motivar os nossos padres a participarem, né? E a fazer atividades, né? Exercícios físicos, né? Porque isso é muito importante para eles, né? Cuidar um pouquinho disso, né? O Padre Ivan já vai movimentar os amigos dele na corrida. Isso mesmo, que bom, né? Muito obrigada pela oportunidade, né? E que a gente possa se encontrar lá no domingo, né? Isso mesmo, tá chegando. E atravessar a linha de chegada e dizer assim, olhar para um do nosso lado e dizer, vencemos. Conseguimos, né? Juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Então é isso, gente. Nós agradecemos a você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso podcast e nós nos encontramos
aqui, ó, na segunda corrida em prol do Betânia Lar do Idoso, porque tá chegando e você não pode ficar fora dessa. Um grande abraço e até logo!